busquemos a face deste Deus e invoquemos sua direção e a iluminação do seu Espírito para mais um tempo de estudo da sua palavra. Pai de amor, ao proferirmos a palavra, Pai, todo o nosso ser desabrocha num sentimento profundo de amor, de reverência, de gratidão, despertando a consciência de que, sendo Tu o Criador do universo inteiro, um universo indecifrável, impenetrável, tão vasto que não se pode mensurar, expressa a Tua grandeza, a Tua magnitude, Tua sabedoria imensa. Nem temos vocabulário em nossa língua para descrever os Teus atributos, mas pensar que Tu és tão imenso, tão glorioso, tão excelso, mais majestoso que os montes eternos, mais elevado de tudo quanto existe, ainda assim, Tu nos recebes como filhos. Podemos chegar diante de Ti, atirar-nos nos Teus braços, amar-Te, adorar-Te, ser envoltos na atmosfera dessa presença que nos traz descanso, que nos dá sentido à vida. Tu és a nossa razão de viver. Graças por Jesus, expressão do Teu amor imenso, esse amor redentor, esta misericórdia, esta graça sem fim, porque através dele Tu nos envolves e nos aceitas como filhos amados. Graças pelo Teu Santo Espírito, doce Espírito Consolador, Mestre, Guia, Protetor, que nos assiste. Espírito Santo, submetemo-nos a Ti. Nada podemos fazer sem Ti. Ó Tu, Paracleto Divino, presente do Pai, presente do Filho, para nos dirigir, para moldar a nossa vida, para nos instruir. Tu que inspiraste as Sagradas Escrituras, vem iluminar-nos agora, para que possamos penetrar no seu significado profundo, de uma forma que gere transformação permanente. Toma o Teu lugar nesta hora, na vida de cada um que se expõe à Tua palavra e da Tua serva que ministra, e de todos quantos estão aqui, que formam esta equipe, a fim de que a imagem e o som possa chegar ao seu destino. A Ti, Yahvé, Deus triuno, honra, louvor, glória e ações de graças para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia! Muito bem, como passou a semana? Responda lá, andando em vitória. Essa é a melhor maneira, andando em vitória. É a nossa oração, que você esteja verdadeiramente andando em vitória. Estamos abordando dentro do grande curso Personalidades Restauradas, focando cura e restauração. Cura e restauração, conquista. Já abordamos tantos temas, vendo a necessidade de conquistar os pensamentos, a mente, a sede da nossa alma,
conquistar as emoções, conquistar a vontade e entramos em raízes, sendo a primeira a raiz da amargura. Lidamos como vencer a amargura e a chave para vencer de uma vez por todas se chama perdão. Na semana passada, começamos a ver os malefícios da falta de perdão. Malefícios físicos, emocionais, espirituais. E hoje queremos concluir o assunto de perdão, muito importante para o que vem a seguir, quando abordaremos a raiz de rejeição. Então, se você passou esta semana e fez o que dissemos, alistou todas as pessoas que vieram à sua mente, as quais deveria liberar o perdão, certamente hoje você chega com o coração mais leve. Claro que é um processo. Você se habituou há tanto tempo a carregar certos sentimentos, e quando se depara com o ensino e a necessidade de mudança, é o primeiro desafio. Aí tem que entrar numa nova disciplina de renovação da mente, de reestruturar a estrutura de raciocínio, submetendo totalmente o ser à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Todavia, algumas pessoas não conseguem perdoar por terem um conceito errado do que significa o perdão. Por isso, neste momento, vamos começar a falar sobre o que o perdão não é. O que o perdão não é? Então, colocamos aqui algumas declarações para que você guarde isto como princípio. Primeiro, você vai ler cada declaração nossa, atentando para a palavra que está em letra maiúscula e em amarelo, porque ela é chave em cada frase, e é aquilo que queremos transmitir neste momento. Primeiro, o perdão não é um sentimento. Essa é a primeira coisa, porque é aqui onde muita gente tropeça. Eu não sinto. Você está esperando que as suas emoções se movam, que você sinta alguma coisa, mas o perdão não é um sentimento. Se fosse, raramente perdoaríamos os outros, porque não sentiríamos vontade. O sentimento é uma voz da alma, mas o sentimento é resultado do que nós alimentamos em nosso pensamento. Então ele é subproduto, ele não é a locomotiva. Vamos imaginar em um trem, é a locomotiva que puxa os vagões. O sentimento é um vagão, não é a locomotiva. Então não tem nada a ver com o sentimento. Em segundo lugar, o perdão não é uma fraqueza. Eu não sou fraco, isso é fraqueza. Não, é necessário muita força, reconhecer a dor, declará-la e ainda assim perdoá-la. Não é sinal de fraqueza. Em terceiro lugar, o pecado, ou perdão, não é fingir que não aconteceu ou se esconder dele. Deixa para trás. Vou fazer de conta que não aconteceu. Não é isso. Não é fingir que nada aconteceu. Não é ignorar o que aconteceu. Próximo, o perdão não significa esquecer. Você já ouviu a frase, perdoar é esquecer? Não é uma realidade. Você não passa por uma amnésia. A Bíblia diz que Deus esquece dos nossos pecados. Quer dizer que Deus tem amnésia? Não, realmente não significa isso. Não é esquecer. Você vai se lembrar, sim, só que você não estará mais amarrando aquela pessoa. Mas falaremos do que é mais adiante. Aqui queremos
focar-nos no que não é. Perdão não é esquecer. Próximo, o perdão não significa tolerar ou desculpar o erro. Eu perdoo não é por menosprezar o erro ou desculpar. Não, fulano não errou e tentar encontrar justificativa. Não, erro é erro. Realidade é realidade. O perdão não minimiza ou justifica o errado. Podemos perdoar a pessoa, mas não estamos desculpando o ato, não estamos dizendo que a pessoa não falhou, não estamos dizendo que o que ela fez não foi errado. Ainda, o perdão não é o mesmo que reconciliar. A reconciliação pode seguir o perdão, mas podemos perdoar um ofensor sem restabelecer o relacionamento. O nosso amor agapau, ele é estendido a todos. Mas relacionamentos próximos demandam outro tipo de amor, é o amor filéu, amizade, retribuição. Às vezes alguém nos causou um mal, nós não vamos segurar, vamos perdoar, mas não existem condições de uma reconciliação, de amizade, vamos assim dizer. Então não significa que você tem que se reconciliar no sentido de retornar a confiança. Não, alguém o traiu profundamente, você perdoou, mas não há campo de voltar o relacionamento. Então, não é reconciliar. O perdão não é baseado nas ações do malfeitor. Mesmo que outra pessoa nunca peça desculpas ou perdão, devemos perdoar. Porque o meu perdão não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver comigo, com o meu caráter, com a minha natureza, com a minha maturidade, com o reflexo do caráter de Cristo que foi construído em mim. O perdão também não é condicional. Diga isso, o perdão não é condicional. Não é um se você fizer isso, então isso, ou então eu vou perdoar. É incondicional. O que o perdão não é ainda? Não é justiça. A justiça geralmente envolve o reconhecimento de uma transgressão. Um pedido de desculpas e alguma forma de recompensa ou punição. Isso é justiça. Mas o perdão deve ocorrer, quer a justiça seja negada ou não. E ainda, o perdão não significa mudar a outra pessoa, suas ações ou seu comportamento. O perdão não significa confiança. Perdão deve ser concedido gratuitamente. A confiança deve ser conquistada. O que queremos dizer com isso? Porque eu perdoei alguém não significa que eu vou confiar nela. Depende do caráter. Confiança em alguém é coisa conquistada, ok? Então não confunda as coisas. Então muitas vezes você não perdoa por não ter esses conceitos na sua mente e ter um conceito totalmente errado acerca do perdão. Leia o que está na tela. A confiança deve ser construída com o dizer a verdade consistente ao longo de um período de tempo. Correto? Agora, o perdão, e queremos deixar claro cada declaração aqui. A primeira, leia, que está em amarelo, o perdão não é sobre mudar o passado. Nada vai mudar. Águas passadas não movem moinho. Segundo, que está em branco, é sobre mudar o futuro. Eu não vou carregar o peso para o amanhã. Chega! Eu não vou levar a prisão, eu não vou levar o mau sentimento. Já vimos tantos malefícios
porque vou carregá-los, porque vou projetá-los em meu futuro. Não, o passado ficou na cruz. Agora leia a próxima declaração. O perdão aceita e aborda o passado, mas se concentra no futuro. E o último, ele olha para um futuro de cura e esperança. Pronto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que ponho rios no ermo, esse ermo, esta sequidão, que a falta de perdão ocasionou na nossa alma, fica tudo para trás. Há rios que Deus abre, há caminhos novos, é um florescer de um novo dia para aquele que aprende a perdoar. Vendo o que não é o perdão, vamos ver o que o perdão é. Afinal de contas, o que é o perdão? Bem, nós vimos aqui várias definições, vários pensamentos na aula passada. Vimos também palavras nas línguas originais da Bíblia, o que poderia significar, embora pudéssemos definir perdão só com uma palavrinha: liberar. Liberar, que é uma palavra bíblica. Mas precisamos colocar alguns fundamentos aqui, e este é o primeiro. Leia: o perdão é uma decisão. Quando você realmente perdoa alguém, está tomando a decisão de liberar, abraçar, perdoar e crescer. Você decide. Não é você sente, não é você pensa, é você decide. A nossa alma é composta pelos poderes de pensar, sentir e querer. Porque você tem o conhecimento, você toma uma decisão de acordo com o conhecimento que lhe chega. Vamos entrar em mais. Já vimos vários textos na Bíblia, mas hoje ainda queremos focar algumas coisas. Uma decisão de quê? Uma decisão de quê? Em primeiro lugar, de liberar. Eu tomo a decisão de liberar. No processo de perdoar, na realidade, a primeira barreira que você precisa remover está dentro de você. Diga: está dentro de mim, na minha mente. Você tem que tomar a decisão. Não vou insistir nesse incidente. Você decide, eu não vou insistir nesse incidente. Então não repita o incidente em sua mente. Porque se você ficar repetindo aquele incidente, dificilmente você vai perdoar. Então, quando a bobina começar a tocar, por favor, aperte no botão de desliga. Aperta ali, desliga. E então, deixe que esse poder liberador brote de dentro de você e a declaração dos seus lábios: eu libero. Ao perdoar, você também, leia, está escolhendo de forma proativa liberar sua amargura, ressentimento, vingança e raiva contra a pessoa que o feriu. Não apenas você está liberando a pessoa, mas você também está liberando os sentimentos negativos que você agasalhou em seu coração em relação àquela pessoa. Então, primeira decisão, liberar a pessoa que me feriu. Segunda decisão, abraçar. A decisão de abraçar. Acho que você já está pensando, dar um abraço na pessoa e agora na quarentena? Nada a ver. Quando você realmente perdoa, está intencionalmente abraçando a misericórdia e a graça. Você está abraçando a misericórdia e a graça. Por quê?
Leia, misericórdia não é dar a alguém o que ele merece. Então, se eu vou oferecer o que a pessoa não merece, ela merece o quê? A justiça seja feita. Justiça. Eu vou dar misericórdia em vez de justiça. Ela não merece? Então eu estou abraçando a misericórdia, porque eu vou oferecer algo que não tem a ver com o merecimento dela, tem a ver com aquilo que orna a minha vida, a misericórdia de Deus. E quanto à graça, leia, graça é dar a alguém o que ele não merece. Graça é a graça divina. Por quê? Levanta-se a pergunta, por que eu vou mostrar misericórdia e graça a essa pessoa, se ela me feriu profundamente? Muito bem, por duas razões. Por duas razões. Qual é a primeira razão? Porque Deus estende sua misericórdia e graça perfeitas a você. Hoje nós queremos abordar não apenas a questão de que alguém me feriu, eu preciso perdoá-la, mas eu tenho que parar e pensar no ofendido que sou eu e que também preciso de perdão. Porque somos tão renitentes em estender graça e misericórdia ao outro, mas nós queremos ser alvo de graça e misericórdia de todos. Então a primeira razão está aqui, queridos. Deus estende sua misericórdia e sua graça perfeitos a mim. Ele derrama seu amor perfeito sobre mim. O tempo todo eu sou alvo desta graça imensurável, deste amor indizível, que leva o Pai a enviar o seu próprio Filho, a descer, a humilhar-se, a se tornar um de nós, sofrer as nossas angústias, tornar-se o nosso pecado, tornar-se a nossa maldição, morrer a nossa morte. Somos alvo de uma graça sem medida, de um amor imerecido. E sendo alvo de tudo isso, eu devo me tornar canal para liberar esta graça, para liberar este amor, na medida em que graça e misericórdia me tocaram e continuarão a tocar-me todo o tempo. Digam amém. Quando você comete um erro grave, quando você magoa alguém, ou você nunca fere ninguém, ou você nunca erra, como é que você gostaria de ser tratado? Então vem a segunda razão. Em segundo lugar, lembre-se da regra de ouro, a lei áurea. O que diz a regra de ouro, ou lei áurea? Trate os outros como você deseja ser tratado. E nas palavras de Jesus, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Aqui está a regra de ouro. Dê o que você espera receber. Trate os outros como espera ser tratado. Na realidade existe a lei da semeadura e da ceifa. Jesus declarou: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Se eu semeio perdão, graça e misericórdia, o que colherei? Perdão, graça e misericórdia. Mas o que mais vamos, a nossa decisão em terceiro lugar, é uma decisão de perdoar. Eu decido perdoar. O dicionário Webster define perdão como, vamos ler aqui, um ato de dizer oficialmente que alguém que foi julgado culpado de um crime será liberado e não será punido. Vamos pensar um pouco em questão de direito. Um ato de dizer oficialmente, a pessoa foi julgada, culpada, mas ela foi
liberada, perdoada. Não vai ser punida. Não está dizendo que ela não cometeu crime. Ela recebeu perdão. E uma vez que alguém é perdoado, absolvido em um tribunal, não, olha bem, eu vou falar devagar. Vou repetir. E a última expressão que ainda não proferi, devagar, e deixe penetrar lá no fundo do seu coração. Uma vez que alguém é perdoado, portanto, absolvido em um tribunal, não pode ser julgado novamente pelo mesmo crime. Não pode ser julgado novamente pelo mesmo crime. Abam nisso porque você está enfatizando, porque nós fazemos isso 1000 vezes. Olha lá nos relacionamentos conjugais, ou familiares, ou patronais, ou, enfim. Alguém cometeu um erro nosso, perdoa. Passados alguns dias comete outro. Aí o que é que nós fazemos? Vamos julgar o crime que foi perdoado. Trazemos de volta ao tribunal. Aleluia! Ah, quantos casamentos se desfazem? Porque a mínima coisinha que acontece, vamos lá desbobinar. Todos crimes entre aspas aqui, né? Estou usando a palavra forte, mas todas as feridas do passado voltam à mesa, voltam ao tribunal. Imagina se Deus nos tratasse assim. Isso não é perdão. Quando você opta por perdoar seu ofensor, abrindo mão do seu direito de puni-lo, morreu. Nunca mais volta ao tribunal. Alô? Perdoar é isso. Mas prossigamos. Em quarto lugar, perdoar é tomar uma decisão para crescer. Aleluia! Você nem imaginava que essa sua decisão traria esse resultado. Leia, por favor. Quando você perdoa, está retirando o poder que a transgressão exerce sobre si e usando esse poder para o seu crescimento. Aleluia! Queridos, já dissemos, repetimos, faloemos 1000 vezes, e mais ainda, se necessário for, que o objetivo da redenção é restaurar em nós a imagem do Senhor Jesus, é restaurar em nós o caráter. E numa situação desta, o que acontece? Crescemos na formação do caráter de Cristo em nós, que é perdoador. A cada incidente que demanda de nós o perdão, nós estaremos crescendo, nós estaremos amadurecendo, nós estaremos nos conformando com a imagem do Senhor Jesus. Você está fazendo a declaração. Qual é a declaração? Faça agora. Não permitirei que este assunto se interponha entre nós ou atrapalhe nosso relacionamento pessoal. Pense no perdão como algo que mudará a sua vida. Você vai ser a pessoa mais abençoada. Você vai receber paz, cura emocional, cura espiritual, esperança. E felizmente, a vida de quem você perdoou também será abençoada, como vimos na aula passada. Mas vamos considerar uma pergunta. Embora tenhamos dado aqui 2 razões, eu fui alvo da graça e da misericórdia de Deus, a lei áurea, mas vamos entrar na palavra,
uma parábola de Jesus. Porque devo perdoar. Vamos ler a parábola. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 18, nos versos 23 a 35. Temos aí umas imagens meio engraçadas, mas para que você grave bem as lições que precisam fazer parte da sua experiência. Vamos ler o texto. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. Parábola de Jesus. Jesus gostava de contar parábolas, histórias, usando coisas objetivas para trazer ensinos subjetivos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, o salário de 100 dias de trabalho. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vieram os servos, viram aquilo que aconteceu e contaram ao Senhor o que o homem que foi perdoado fez. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Fim da história. Lição de Jesus, leia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Leia novamente, palavras de Jesus. Assim vos fará também vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta parábola dá 4 razões pelas quais você e eu devemos perdoar. E vamos levar muito a sério, queridos, ensino do Senhor Jesus. Ele falou muito sobre o assunto no Sermão da Montanha, que vimos na semana passada. Na realidade, já vimos por 2 vezes várias palavras onde o perdão nosso é condicional. E como eu disse, nós precisamos encarar o ofendido, que sou eu. Porque até aqui nós falamos de você liberar o perdão para o ofensor. Mas agora eu tenho que me colocar na posição de que eu sou o ofensor. Todo pecado
em última instância, é contra Deus. Eu sou devedor. Deus é um Deus perdoador. Perdão nasce em Deus e o perdão vem em decorrência do pecado. Então vamos ver 4 razões pelas quais nós devemos perdoar. Primeiro, leia: perdoe por causa da enormidade da sua dívida. A enormidade da sua dívida. Os versículos 23 e 25 que lemos, vai mostrar aqui que a dívida, na realidade, era uma dívida impagável. 10.000 talentos corresponde a 8 bilhões de reais. Era uma dívida impagável. Queridos, há uma dívida demasiadamente grande para poder ser paga. Ainda que ele vendesse tudo quanto tinha. Agora veja, eu sou devedor. A minha dívida para com Deus é enorme, é impagável. Por isso a Bíblia diz que a minha redenção é caríssima. Nenhum homem tinha condições de salvar-se a si mesmo. Nós temos hoje que considerar, olhar para dentro de nós. E olhando esta dívida, 10.000 talentos, 8 bilhões de reais. Eu sou pecador, eu nasci pecador. Nós somos pecadores ingratos, miseráveis, maus, desgraçados. A justiça de Deus, se pesasse sobre nós, estaríamos destruídos, lançados para sempre no inferno. Somos rebeldes, nascemos já com uma natureza inclinada para o mal, para o pecado. Não temos condições de salvar-nos a nós mesmos. Nossa dívida é impagável. Mas em segundo lugar, leia, uma dívida tão dolorosa para ser expiada, não podemos esquecer jamais que essa dívida causou a dor profunda no coração do Pai, muito dolorosa. Para expiar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida, demandava um sofrimento atroz. Que preço! Para que eu pudesse ser liberto, liberado, perdoado. Mas em segundo lugar, leia, perdoe, por causa da extravagância da graça de Deus. Qual é a extravagância da graça de Deus? Olhe para a cruz do Calvário, queridos. Esta é a dor que custa o pagamento da minha dívida. Jesus leva sobre si meus pecados, minha maldição. E não é somente a morte. Quando você imagina, Jesus é o próprio Criador, é Deus de Deus, o meu Criador. No princípio era o Cristo. O Cristo estava com Deus e o Cristo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Mas Ele desce, Ele se humilha, Ele se torna um de nós, Ele se torna o nosso irmão. E ainda é rejeitado pela própria criação, espezinhado, rejeitado, maltratado, crucificado. Mas Ele o fez voluntariamente, porque aquele era o preço do pagamento da minha dívida imensa. Agora, o que significa a graça extravagante de Deus? Olhe para o Calvário, ali está o justo, o santo, o puro, o perfeito Criador, mas é Ele que está levando sobre si nossas maldades e os nossos pecados. E no fim, quando Ele grita,
tetelestai, está consumado, significa a dívida da humanidade foi paga, minha dívida foi paga, Ele se levantou para pagar a minha dívida, eu jamais poderia fazê-lo, isto é graça extravagante, que fiz eu para merecer tão grande perdão, aleluia, e o perdão de Deus significa o quê? Nada paga, nada consta, a dívida está paga, glória a Deus por isso. Então, quando eu penso na graça extravagante de Deus para comigo, que farei eu se não liberar graça a todos quantos pecarem contra mim? Porque a dívida dos outros para comigo é tão insignificante. Primeiro, essa graça imerecida, esta graça extravagante, a graça de Deus é imerecida. Eu não mereço. Como diz o hino, eu não mereço de Deus o favor. Mas Cristo entregou-se por mim. Agora vivo junto ao meu Salvador. Que graça, que amor sem fim. Eu não mereço, meus lábios repetem, mas Ele deu sua vida por mim. Não mereço. Não mereço, mas recebo. E quando nós mergulhamos nessa graça sem medida, não há como não enternecer o nosso coração. Quem guarda ódio? Quem está com o coração endurecido? Mas se a sua alma está cheia de amor, esse amor flui de você, porque é de dentro de você. Não é algo que vem de coisas externas, é sua natureza que foi transformada. Mas esta graça extravagante, a graça de Deus é compassiva, é cheia de misericórdia. Jeremias diz: as misericórdias de Yahvé são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se, aleluia, a cada manhã, só o fato de acordarmos, respirando com vida, é a graça. Queridos, se Deus der uma ordem, pare o oxigênio, todos morreremos. Olha, tudo quanto nos cerca é uma dádiva de Deus. Ao despertarmos, o sol que brilha sobre nós, a chuva que desce regando a terra, nós estamos cercados de tanta bênção. Tudo deve ser motivo de ver a graça, a compaixão de Deus para conosco, o cuidado. Realmente é uma graça extravagante. Aleluia. Eu gosto bem cedo, eu levanto muito cedo, e faço exercício, envio mensagens, claro, já começo com o Senhor. Mas eu gosto depois de preparar o meu café e sentar na minha varanda. Eu tenho um escritório em casa, tenho a varanda virada para o parque. E eu me sento ali conversando com o Senhor e sempre renovando a cada dia, a cada manhã: Senhor, como Tu és lindo, olha este céu, olha esta beleza, olha os matizes deste parque, as tonalidades de verde, né? É tanta coisa, você talvez parece tudo tão pequeno, mas quando você percebe que tudo é expressão da graça, do amor de Deus. Ainda ontem eu ali preparando a mensagem para você, de repente ali na minha varanda uma ave desse tamanho, eu disse: vai entrar. Ai, que gosto, o sol que brilha, a nuvem, a lua.
Então, queridos, tudo, eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou aqui num abrigo seguro. Deus me dá um abrigo, casa, tenho um alimento, tenho provisão, tenho todo este ambiente. Quanta graça! E quando nós apreciamos as pequeninas coisas, o trinado dos pássaros, ou o ciciar do vento que vem beijar a nossa face, esse céu lindo, esplendoroso de Brasília, né? Às vezes sem nuvem, que coisa mais linda, tudo é belo, mesmo quando vai mudando as estações, lá vem o capim fica seco, parece que tudo morreu, daqui a pouco apenas uma chuvinha e tudo começa a reverdecer. Nós estamos vendo o que? Deus cuidando de todos nós. Oh graça compassiva, oh graça extravagante. Em terceiro lugar, oh graça eficaz. Colossenses nos mostra quão grande é essa eficácia da graça. Vamos ler Colossenses 2, 13 e 14. Perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Perdoando quantas ofensas? Todas! Como? Riscou a cédula. Que é isso? O registro. Está lá o registro. A minha dívida. Mas ele vai lá e cancela. Paga. Que telestai. Não há dívida. Está cancelada. Não há mais registro. Aleluia. Cravou-os na cruz. Aleluia. Ele na cruz rasgou a promissória. Aleluia, não existe, não há dívida. Por isso é que a palavra diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas, queremos trazer aqui dentro desse contexto, nós como aquele que necessita de perdão, atitude em confronto com esta graça perdoadora. Vamos olhar para Davi. O pecado de Davi. O rei Davi é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus, o doce cantor de Israel. Um homem terno, de um coração sensível, compositor de cânticos, de poemas tão lindos, como a maioria dos salmos que temos na Bíblia. Mas este homem um dia se descuida. Enquanto os soldados vão à guerra, ele se queda no palácio. E passeando na varanda do seu palácio, ele tem a visão de uma mulher tomando banho, Batseba, e manda buscá-la. Seu marido está na guerra. E Davi adultera com Batseba. E desse adultério, ela engravidou. Quando avisa Davi, Davi pede ao seu general Joabe que envie o soldado Urias. E o soldado vem ao palácio para trazer as notícias. E Davi espera que Urias vá para sua casa. Ele quis camuflar. Mas Urias tem um caráter intocável. Ele se deita na porta com os servos, ele não vai para casa, disseram a Davi. E Davi pergunta, mas como tu estás vindo de viagem, não vai para casa ver a tua mulher? E ele, de modo algum, Joabe está lá na guerra, os soldados, eu jamais faria isto, ir para minha casa, dormir com a minha mulher, desfrutar de tudo isso, longe de mim. Davi o embriaga, para ver se bêbado, ele vai para casa. Mas o homem tem princípios tão vincados,
que mesmo bêbado, não foi para casa. Davi então pensa, como é que eu vou encobrir esse negócio? E resolve escrever uma carta para o seu general, colocar Urias em uma frente de batalha onde ele fosse morto. E assim, Davi mata Urias pelas mãos do inimigo em uma batalha. E Davi manda trazer Batseba para ser sua esposa. Ela dá à luz o filho, que fica doente. Davi jejua, mas Deus não ouve. A criança morre. Mas Davi vai indo numa boa. Mas chega um dia em que Davi é confrontado com o seu pecado. Deus envia o profeta Natã. E ele conta uma história para Davi, acerca de um senhor que tem muitas ovelhas, e um outro que só tem uma ovelhinha, que dorme com ela, é um pobre, não tem mais nada. E aquele homem rico recebe um visitante, e em vez de pegar uma das suas ovelhas, um dos seus cabritos, toma a ovelhinha daquele pobre. Davi se enche de ira, o senso de justiça do rei se levanta. Como alguém que tem tantos bens, tantas ovelhas, vai tirar do seio de alguém a única ovelhinha que ele tem? Deve morrer. Justiça. Mas Natã põe o dedo na cara de Davi e diz: tu és este homem. E trazem tua palavra do Senhor, eu te dei tudo. Te tirei do curral das ovelhas, te dei mulheres e mais que precisasse. Como não tiveste misericórdia? Tu és o homem da história? Tem um desejo sexual, tem suas mulheres, suas concubinas, vai pegar a única de um soldado pobre. E ainda o mata. Que grande pecado. Que terrível. Pela tua justiça tu serias morto. Mas aqui entra a graça. Oh, graça. Oh, graça sem medida, querido. Natã diz: não morrerás, Deus te perdoou. Porém, aí vem o porém, Deus perdoa, mas as consequências hão de vir. Não vou falar sobre isso. Mas quero falar sobre Davi se arrepende. Quando Davi é confrontado do seu pecado. E por que queremos fazer isso? Porque, querido, meu amado, eu não quero iludi-lo. Você nunca será liberto se não se acertar com Deus. Você nunca receberá as bênçãos de Deus se não reconhecer o seu pecado, se não se arrepender dele, se não se alinhar com Deus, porque a bênção de Deus é condicional. Se ouvirdes a minha voz, se obedecerdes os meus mandamentos, estas bênçãos te alcançarão. Não importa quão baixo descemos no pecado, como ocorreu com Davi. O Salmo 51, uma expressão da sua confissão. Ele grita: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Clama do profundo do seu coração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É a dor do arrependimento que nós precisamos experimentar.
Deus não merece os nossos pecados. Dentro desta graça extravagante de Deus, nós precisamos chegar diante da cruz. Perdoa-me, Jesus. Era eu quem estava ali. Era o meu pecado, minhas rebeliões, meus desvios, minha ingratidão. Vendi-me como escravo ao pecado, vivo seguindo os desejos da carne, sou controlado pelo mundo, entrei na forma do mundo. Não obedeço a tua palavra. Eu vivo de acordo com os padrões deste século, governado por Satanás. Seus costumes, seus valores. Tu não mereces eu continuar a ferir o teu coração com as minhas transgressões, com o meu pecado, com a minha rebelião, com o meu ódio, com a minha mágoa, com a minha falta de perdão. Mas olhemos para o Salmo 32, que expressa Davi perdoado. Davi é perdoado. E o perdão de Deus, queridos, é tão impressionante. Você quer ver a extensão do perdão de Deus a Davi? Quem foi o sucessor de Davi no trono? Salomão. Quem era a mãe de Salomão? Batseba. Batseba. Quem escolheu Salomão para suceder a Davi? Deus. E fora dos costumes, porque Davi não era o mais velho. Deus perdoou tanto o pecado de Davi com Batseba. Lavou, não há dívida. E o perdão é isso. É como se nunca houvera pecado, não há passado. O passado está na cruz. Portanto, quando Deus perdoou Davi, Deus abençoou a relação de Davi com Batseba. Depois do perdão, depois do seu arrependimento. É isso que o nosso arrependimento traz. Apaga o passado, no sentido de que ele não será levado em conta em nosso futuro. E desta esposa que ele tomou, que lhe custou tanto a dor do arrependimento. Neste Salmo 32 que vamos ler, o primeiro versículo, leamos. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É Davi. Em que Davi está pensando? Nesse pecado. Tudo foi perdoado, tudo foi apagado. É como se não existisse. Diz Deus: dos teus pecados não me lembrarei. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasto de ti as tuas transgressões, lanço-as nas profundezas do mar. Repetindo o que dissemos, não significa que Deus não lembra, mas o que o fiz não se interpõe em nosso relacionamento. Não há dívida. Verso 2: como é feliz aquele a quem Yahvé não considera iníquo, e em cuja alma não há hipocrisia. Mas isso ocorreu no passado. Davi está falando de uma condição pós-perdão. Observe agora a progressão dos sentimentos do coração, antes que viesse a confissão.
E guarde o seu coração. Todos os nossos pecados devem ser confessados. Igreja de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, toda a nossa vida é um pecado. Pecado no singular. Em pecado me concebeu minha mãe. Nosso passado é levado à cruz com tudo o que fizemos, mas a partir dali, como filhos, nós precisamos confessar cada transgressão. Semana passada dissemos, faça uma listinha das pessoas que lhe ofenderam para liberar o perdão. Agora é importante fazer uma listinha dos pecados não confessados, dos pecados dos quais não nos arrependemos. É necessário que nos coloquemos diante do Espírito Santo para que Ele projete a sua luz devastadora nos porões escondidos da nossa alma, nos recônditos mais profundos do nosso ser, em nosso passado mais remoto possível, para verificar se não temos dívidas não pagas. Se você tivesse dívidas espalhadas por aí, não tivesse com que pagar, mas um dia recebesse uma herança que lhe permitia pagar cada uma das dívidas, pergunto-lhe, elas seriam pagas automaticamente? Não. Você teria que lançar mão do recurso e ir uma a uma. Assim é diante de Deus e os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1,9. Mas eu preciso confessar. A palavra confessar, homologueu, significa concordar com Deus. Concordar com Deus que aquilo que eu fiz é pecado, não desculpar. Concordar com Deus que a solução para o meu pecado é provida em Cristo através da confissão. Concordar com o perdão de Deus. Então observe aqui, dentro da leitura bíblica, nós fomos colocando em parágrafos, apenas que você preste atenção. O preâmbulo do versículo 3, enquanto mantive os meus pecados inconfessos. O que acontece naquele período em que Davi finge que não houve nada? Primeiro, vamos? Meus ossos se definhavam. Segundo, minha alma se agitava em angústia. Terceiro, durante todo o dia, era uma angústia, momento após momento. Pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. A mão de quê? De convicção. A convicção do pecado. E minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. A alma definhando. Os ossos se secando. As energias desaparecendo. As enfermidades batendo a porta. As perdas. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões a Yahvé, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Confissão. Estamos falando sobre a graça extravagante, para nos perdoar tantos pecados. Quando nós chegamos arrependidos diante de Deus. Vamos olhar para o mesmo texto na versão A Paixão e ampliar mais uns 2 versículos. Leiamos. Tão feliz e realizado aquele cuja rebelião foi perdoada e cujos pecados estão cobertos pelo sangue. Aleluia!
2. Quão abençoado e aliviado é aquele que confessou sua corrupção a Deus, pois Ele apaga seus pecados e remove a hipocrisia de seus corações. Que bênção! Todavia, vamos observar aqui a progressão do que ocorre antes que a confissão exista, com o consequente perdão. Verso 4. Antes de confessar meus pecados, guardei tudo dentro de mim. Minha desonestidade devastou minha vida interior, fazendo com que minha vida se enchesse de frustração, angústia irreprimível e miséria. A dor nunca diminuiu, pois sua mão de convicção pesava em meu coração. Minha força foi minada, minha vida interior secou, como uma seca espiritual dentro da minha alma. Faço uma pausa na presença dele. Deixa-me explicar isso aqui. Quando você lê os Salmos, especialmente nas versões mais antigas, você vai encontrar o termo Selá. Selá. Às vezes você pergunta, o que será isso? Selá. É uma pausa. Porque uma pausa. Você precisa pausar. Fazer uma pausa na presença de Deus. Ao dizer tudo isso, é bom fazer uma pausa. Então, quando eu estava traduzindo o texto, ainda pensei, vou tirar depois. Não, vou deixar aqui. É preciso fazer uma pausa. Há momentos você vai trazendo a oração, faça pausa, faça silêncio. Reflita em quê? O que acabei de dizer? O que é que eu acabei de dizer? Que enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, enquanto guardei para mim o meu pecado, a minha alma foi definhando a angústia, a frustração, a miséria tomou conta de mim. Pausa. Reflita. Nunca mais permita que isto aconteça. Prosseguindo. Aleluia. 5. Então, eu finalmente admiti para ti todos os meus pecados, me recusando a escondê-lo por mais tempo. Eu disse, meu Deus, doador de vida, reconhecerei abertamente minhas ações más. Oh, que maravilha dizer, e tu me perdoaste. Aleluia, aleluia. Prosseguindo, olha a consequência do perdão, de repente, a culpa do meu pecado foi lavada, e toda a minha dor desapareceu. Faça uma pausa. Faça uma pausa. Exulte a Deus. Glória ao teu nome. Meu Deus, se eu soubesse o que a confissão traria, como é que eu vivia angustiado dia e noite durante toda a gravidez, 9 meses, mas não sabemos exatamente em que tempo foi confrontado, mas por que viver na angústia? Ai, que alívio! Ai, foi embora, sem peso. Pausa para meditar, pausa para contemplar. Agora prossegue. Isso é o que eu aprendi. Vamos ver lá. Isso é o que eu aprendi com tudo isso. Todos os crentes devem confessar seus pecados a Deus. Façam-o toda vez que Deus o descobrir, no momento da exposição. Quem nos expõe? O Espírito Santo, queridos. Então ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele, que significava a convicção do pecado estava ali, mas não se mexia. A nossa consciência nos acusa.
Agora, se não atentarmos para a nossa consciência, ela vai terminar ficando cauterizada, nós vamos ficar endurecidos e nunca receberemos o perdão. Queridos, nós podemos chegar a um momento em que não há lugar para arrependimento. Foi o que aconteceu com Esaú. A Bíblia diz, embora tivesse buscado arrependimento com lágrimas, não o encontrou. Deus colocou um juiz dentro de nós. Esse juiz se chama consciência, que nos acusa e que nos absolve. Mas muitas vezes as convicções da nossa consciência são abafadas, porque racionalizamos o nosso pecado. Por isso Davi está dizendo, toda vez que você for descoberto, quem vai me descobrir? No caso de Davi foi preciso o profeta chegar. Eu sou profeta hoje para você aqui. Mas não há outra voz superior do que aquela do Espírito Santo dentro de você, apontando. E quando você para diante do Espírito, não tente minimizar as convicções. Faça-o toda vez que Deus o descobrir no momento da exposição. E o que vai ocorrer? Se você fizer isso, leia. Pois, se você fizer isso, quando as tempestades repentinas da vida tomarem conta, você estará seguro, aleluia. Agora uma oração que ele faz. Senhor, Tu és o meu esconderijo secreto, protegendo-me destes problemas, rodeando-me de canções de alegria. Teus gritos alegres de resgate liberaram o meu avanço. Faça uma pausa na presença dele. Aleluia. Da tristeza para a alegria, dos gritos, dos gemidos, debaixo da condenação, aos gritos alegres do resgate, por causa do perdão que procede desta graça extravagante de Deus para conosco. Nós olhemos dentro deste salmo algo interessante. Davi usa 4 palavras hebraicas para pecado e 3 para perdão. Elas nos ajudam a entender o que significa ter uma consciência perdoada, limpa diante de Deus. E é isso que buscamos hoje neste estudo. Porque, parando como ofensores diante de Deus, sendo alvo da misericórdia e do perdão, nós nos tornaremos mais parecidos com Deus, perdoadores. Não será uma luta perdoar, não será um esforço. Cada semente produz de acordo com a sua espécie, é a natureza da árvore. Se a nossa natureza é transformada, as marcas da natureza de Cristo em nós serão manifestas sem esforço. Vejamos as palavras: transgressão, que é igual à rebelião, recusando-se a submeter à autoridade legítima. Isso é transgressão. Deus determinou certos limites para o comportamento humano, para o nosso bem e o bem da sociedade. A Bíblia diz claramente, está nos 10 mandamentos, não adulterarás. Diga isso. Não adulterarás. Qual foi o pecado, Davi? Adultério. E nós vivemos numa sociedade adúltera, altamente sensualizada. Quero olhar nos seus olhos e falar da parte de Deus. Todo sexo fora do casamento, em qualquer uma das suas formas, está dentro desta categoria abominável a Deus. Arrependa-se. É transgressão. Quando vamos contra esses limites que Deus estabeleceu, transgredimos.
porque estamos nos recusando a sujeitar-nos à autoridade de Deus, que é legítima em nossas vidas, queridos. O que é a raiz do pecado? Eu me tornar meu Deus. Deus pôs limite e eu digo, não reconheço. Deus diz é transgressão, e eu digo não, é o que eu quero, é minha vontade, eu vou fazer o que eu quero, o que eu decido, sou dono do meu nariz. Isso é rebelião contra Deus, isso é transgressão, existe um Senhor a quem eu vou prestar contas. Se quero o seu favor, eu preciso obedecê-lo. Segunda palavra, pecado, que significa errar o alvo. Enquanto a transgressão olha para a violação de uma lei conhecida, o pecado olha para o esquecimento do objetivo que Deus pretendia que nós alcançássemos. Errou o alvo. Deus nos aponta para um caminho de santidade, erramos o alvo da santidade. Deus nos aponta para o caminho do perdão. Erramos o alvo quando não obedecemos. A terceira palavra que ele usa é iniquidade. Vem de uma palavra que significa dobrado ou torcido. Tem a nuance de perverter o que é certo. Deus estabelece um caminho. Você se desvia do caminho. Sempre que você fez algo errado, cometeu iniquidade. Está distorcendo o caminho de Deus, está pervertendo o que é certo com a sua racionalização, com a sua defesa, com o seu relativismo tão comum à sociedade odierna. Quarta palavra usada para pecado é engano. O que é o engano? O encobrimento deliberado, a falsidade, a hipocrisia. Tentar apresentar uma fachada falsa para que você pareça bem, mesmo quando você sabe que não está bem. Queridos, essas palavras para o pecado nos condenam como culpados diante de Deus. Todavia, as palavras de perdão que Davi usa aqui no Salmo nos mostram o que significa ter uma consciência limpa diante de Deus. A primeira é perdoado. Para carregar ou tirar um fardo. Nosso pecado é um fardo que o próprio Deus carrega ou tira. Isso é o que significa perdoar. Havia um sistema sacrificial levítico que apontava para Jesus. Todos talvez estejam familiarizados com o bode expiatório que surge no dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Os pecados do povo eram confessados sobre aquele bode e ele era levado a um lugar deserto. Aquilo era um tipo do que aconteceria com Cristo. Os nossos pecados foram transferidos para ele. Então perdoar é carregar, levar o que é de outro. Jesus levou, carregou. Ele foi o bode expiatório. Carregou sobre si os nossos pecados, levou-os. Então, quando nós colocamos a nossa confiança nele, no que ele fez na cruz, nossos pecados se vão. O pecado é hediondo, mas o perdão é glória. Não há necessidade, meus queridos, de viver no pecado. É uma loucura não confessarmos os nossos pecados a Deus, porque sempre alcançaremos graça e misericórdia. Eu fico impressionada com o que diz Ezequiel, e ao mesmo tempo um certo temor. Ele diz: se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu. Ele morrerá na sua iniquidade. Mas se tu avisares, então tu vais livrar a tua alma. E Deus disse: se eu pecar,
O que eu fiz no passado não será levado em conta. Serei julgado. Mas se eu levar uma vida de pecado e chegar e me arrepender, meu passado também não será levado em conta. Não importa o passado, há perdão. Há perdão. A segunda palavra é coberto. O que é cobrir? Ficar fora da vista. Deus tira nossos pecados de sua vista. Significa, Ele nunca os trará como uma questão de julgamento entre nós. Deus nunca trará de volta ao tribunal um pecado que Ele me perdoou. Existe entre os cristãos umas orações, Shabão. Queridos, nossa vida de oração tem que ser algo muito real. Deus é uma pessoa. A gente ouve o povo orando, começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito. E termina assim: Senhor, e perdoa os nossos muitos e grandes pecados. É o fim da oração. É o fecho. Se você pedir de novo a pessoa para orar em 2 minutos, e perdoa os nossos muitos e grandes pecados. Ou, e perdoa os nossos pecados. Que pecados? Vou pagar minhas dívidas. Que dívidas? E depois, se você verdadeiramente se arrependeu por algo, confessou a Deus honestamente, pecado perdoado é dívida paga. Você não tem que voltar a estar confessando. Porque o inimigo pode vir lançando acusação na sua mente. Então, coberto significa, Deus tirou de vista. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Não os julgarei. Se nós estamos em Cristo, nossos pecados estão cobertos pelo sangue. Se eu confessei um pecado, passou, querido. Deus não vai levar em conta. Deus não é como o homem que nunca esquece o nosso pecado. Os homens não perdoam. Ficam sempre lançando em rosto o seu passado. Você vê o que fazem aí com os políticos. Vão cavar o pecado lá da infância. Né? É horrível, não? Vai pulsar a vida do indivíduo para quê? É o prazer de acusar, de julgar. Quem é o condenador, o acusador? É o diabo. Nós não, inclusive aqui entre parentes, temos que ter cuidado. Não ficar trazendo à tona o pecado das pessoas. Não. A gente tem que simplesmente nunca falar no assunto. Quem está numa posição como nós, a gente ouve muitas confissões. Meu Deus, quantas confissões estão aqui que vão para a sepultura comigo. Vão para a sepultura. Por quê? Eu não vou. E depois, é tão engraçado, né? Às vezes veio a pessoa lembrar algo do passado, ou confessar, de novo. Fulano, não é possível, você não tem que agora, anos depois, estar aqui trazer à tona o pecado do seu passado. Mas a pessoa como que, não, acho que eu tenho que... Não, senhores, na realidade, já tenho tido tanta experiência da pessoa querer trazer de volta, e eu olho assim para a pessoa e digo, engraçado, eu nem me lembrava que você tinha feito isso. Quer dizer, porque você está em Deus, vê a pessoa em Cristo, vê a pessoa perdoada, vê a pessoa limpa. Você não vai trazer o passado, você vai esquecer o passado. Então nós aqui não podemos também tratar as pessoas a partir dos pecados do seu passado, das suas quedas passadas, e nem está comentando, não é? Temos que buscar o caráter perdoador de Deus. Cobrir, diga, perdoar é cobrir, vamos cobrir. E em terceiro lugar, não contado, imputado, diz umas traduções, não cobrado em nossa conta, é o que significa. Este é o verbo usado para referir-se ao trato de Deus com Abraão. Em Gênesis 15, 6, lemos, então
ele creu no Senhor e ele o reconheceu, creditou a ele como justiça. É como Paulo argumenta que a justiça vem somente pela fé e não pelas obras. Martinho Lutero, o grande reformador, disse o seguinte, leia. Linda forma com a qual Lutero coloca. O pecado tem apenas 2 lugares, onde pode estar o meu e o seu. Ou pode estar, ou pode ser com você. Diga, eu não quero guardar o pecado comigo. Diga, eu confessarei o meu pecado. Sempre que me vier a consciência, eu confessarei. Querido, não demore, não demore. Você acabou de pecar, reconheceu, pare, confesse na hora, receba o perdão e siga livre. De modo que você esteja com o seu pescoço. Por que ele diz sobre o seu pescoço? É porque traz um peso, é um fardo. Ou sobre Cristo, Cordeiro de Deus. No momento em que eu levo o meu pecado, já não é meu peso, eu lanço sobre o Cordeiro. Se agora está sobre o seu pescoço, você está perdido. Mas se estiver em Cristo, você é livre. Lê de novo a última frase. Se o seu pecado está sobre Cristo, você desfruta da bênção de uma consciência limpa. Aleluia! Uau! Tudo isso para falar sobre a extravagante graça. Vamos à terceira. Perdoe por causa da hipocrisia, da nossa falta de perdão. É uma hipocrisia. Como é que eu sou perdoado de uma dívida tão imensa e não sou capaz de perdoar uma dívida tão pequenina? Hipocrisia. A minha hipocrisia para exigir o que recebemos. O que eu recebi? Perdão. E o que eu estou exigindo? Que me pague a dívida. É hipocrisia nossa. Eu sou hipócrita quando eu não perdoo. Como é que eu venho a Deus e peço perdão para os meus pecados e não quero perdoar uma pessoa? Então você vai perdoar por causa da sua hipocrisia. Falta de perdão é uma hipocrisia. Aleluia. Desculpa o tom. Mas veja aqui, vamos comparar aquele homem da parábola de Jesus. 10 mil talentos. Fazendo as contas para o nosso dinheiro hoje, 8 bilhões de reais. Quem de vocês aqui que está me ouvindo tem 8 bilhões de reais para pagar uma dívida? Eu nem sei quanto dinheiro é esse, né? Onde é que vão pôr tanto dinheiro, tantos bilhões? Os ladrões sabem, né? Agora, quanto é que o outro devia? 15 mil reais. Calculando aqui 10 dias de salário, né? 100 dias de salário de um trabalhador. Como é que eu sou perdoado de 8 bilhões e não quero perdoar 15 mil? Queridos, nós somos os devedores dos bilhões, que não estamos querendo perdoar as moedinhas. Estava a moeda de ouro e essa moedinha aí, fajuta, não vale nada. Olha o nível da nossa hipocrisia. Em segundo lugar, hipocrisia para punir quando temos o perdão.
Quando o Senhor disse: perdoa-me, tem misericórdia. Tudo bem. Agora quando vem o seu: não, vai para a cadeia. Mas em quarto lugar, perdoe por causa da certeza da justiça de Deus. Uau! Eu acho que muitas vezes só pensamos que Deus é misericórdia, né? Esquecemos-nos de que Deus é justiça. Gostamos de falar do amor. Quando eu falo aqui graça, inexorável graça, extravagante graça, aleluia. Mas se eu falar da ira de Deus, você sabia que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor? Que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo? Que o pecado será julgado? O que vemos na cruz? Deus justo não pode deixar de condenar o pecado, mas Deus misericórdia provê-nos o réu. Mas eu preciso entender que se eu rejeito o perdão, eu mesmo escolhi o juízo. Olhemos para o texto. Aí no capítulo 18, a partir do versículo 31, o que é que vamos encontrar aqui? É tomado, aquele servo que não perdoou, é lançado na prisão e entregue aos, diga, atormentadores. Atormentadores. Quem não perdoa é atormentado. São demônios atormentadores. E Jesus declara: não será perdoado. Pius Platitude fez essa declaração, leia: recusar-se a perdoar é como beber um copo de veneno e esperar que alguém morra. Quem é que vai morrer? Você. Você. Agora, queridos, Deus sabe o que você faz. Deus conhece o nosso coração. Deus espera o que Ele dá. Se Ele me deu misericórdia, Ele espera que eu dê misericórdia. Se Ele me deu perdão, Ele espera que eu dê perdão. Aquilo que tu me deste, isto darei. E em terceiro lugar, Deus castiga conforme o seu comportamento. Jesus disse: assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Deus castiga, queridos. Aliás, a Bíblia diz que Ele é Pai. Qual é o pai que não castiga o filho? Se não recebemos a disciplina de Deus, não somos filhos, somos bastardos. Mas a disciplina vem para o nosso bem. A correção vem para o nosso bem. Quando você vai a um médico, você está com certos sintomas, e ele detecta o que está errado. Os exames que você faz localizam a origem do problema. Você deve agradecer. Porque a revelação da enfermidade vem para que haja cura. Também a revelação dos nossos pecados vem para que haja perdão, para que haja uma purificação de nós mesmos e nos coloque numa posição na qual as bênçãos de Deus fluirão para a nossa vida e de nós fluirão para os demais. Porque nós somos, ao mesmo tempo, o depósito daquilo que vem de Deus, mas também seremos os transportes do que recebemos de Deus para levar aos outros que também precisam. Esteja disposto a perdoar, a lutar pela graça. Não vamos ler os textos que citamos aqui, mas em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, lemos todos: quem
é Deus, semelhante a ti, que perdoa a maldade e que te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Yahvé não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Diga, Deus tem prazer na misericórdia. Por que é que Deus perdoa? Porque tem prazer na misericórdia. Aleluia. Há um poder libertador do perdão. Aleluia. Queridos, não é exagero dizer que se você não sabe perdoar, não sabe como viver. De onde vem a falta? Onde é que somos feridos? Não é nos nossos diversos níveis de relacionamentos? Poderemos viver sem nos relacionar em várias esferas? Podemos passar pela vida incólumes sem nunca sermos atacados, feridos, mal compreendidos, injustiçados? Não. Então, para viver bem, precisamos saber perdoar. Torná-lo real significa liberar o poder libertador do perdão. Há uma força no perdão, há uma alegria, há uma segurança, há uma firmeza, há um transformar do nosso caráter num coração perdoador. Há uma restauração e queremos mencionar algumas delas. A primeira, registro restaurado. Em Jeremias 31, 34, na profecia de Jeremias, quando ele fala de uma nova aliança, uma aliança que não será escrita em tábuas de pedra, mas vai ser gravada em nosso coração, em nosso espírito. Esta é a nova aliança em Jesus, que não vem de ritos externos, mas vem de uma experiência interior, de uma vivência, de uma comunhão. Então vem o texto, no verso 34, leiamos, Deus diz, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! O registro será restaurado, porque onde estava o pecado vai ser apagado, nada consta, glória a Deus. Mas o amor será restaurado, no perdão o amor é restaurado. Lucas 7,47, tornar o perdão real acontece quando o amor é restaurado. Sempre há um gosto no perdão. Por quê? O que me faz não perdoar? A ausência do perdão. Deus é amor, e quando esse amor divino é liberado dentro de mim para liberar aos outros, o amor é restaurado dentro de mim. Em vez do ódio, o amor. Em vez da falta de perdão, o amor perdoador. Mas também a saúde é restaurada. Nós vimos aqui, na semana passada, como a falta de perdão traz tantos problemas físicos, doenças, começando com doenças cardíacas. E segundo Crônicas 7,14, um versículo que a gente usa tanto para orar pela nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os pecados e sararei. Perdoarei e sararei. Agora, isso é aplicado a nós individualmente. Onde existe o perdão, vem a cura. Cura para nós. Cura da nossa angústia, cura das nossas enfermidades. Quantas pessoas, elas recebem uma cura física ao liberar o perdão. Mas não é só física. Assim como vimos que a falta do perdão afeta o espírito, a alma e o corpo, o perdão também restaura a minha comunhão com Deus. Minha comunhão com Deus é restaurada. A falta de perdão quebra o meu relacionamento com Deus. Deus não me ouve.
Minha alma é sarada, meu corpo também. Relacionamentos restaurados. Citamos aqui José. Não somente o nosso relacionamento com Deus restaurado, mas a relação com as pessoas. Vemos que muitas vezes somos feridos na família, não é? O que ocorre aqui com José? Os irmãos de José tinham ciúmes dele, porque ele era o preferido do pai. O pai lhe deu uma túnica de várias cores, e isso despertou inveja. Depois José sai com cada sonho, e os sonhos de José indicavam que ele seria senhor sobre os seus irmãos. Então um dia, quando ele vai para o campo, os irmãos dizem: lá vem o sonhador, vamos logo matá-lo aqui e ver o que vai dar dos sonhos dele. Enfim, não vamos contar toda a história, mas queremos chegar aqui a este clímax de perdão restaurador. Ele é lançado na cova. Depois, quando vem mercadores, ele é vendido e vai para o Egito. É vendido a Potifar. Depois ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar. É lançado na prisão por um crime que não praticou. E você vê como se tudo desse errado na sua vida. Odiado, lançado na cova, vendido como escravo, injustiçado, prisioneiro. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Depois a sua vida começa a se levantar, porque ele interpreta os sonhos de Faraó. E a interpretação falava de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele dá instrução a Faraó, e Faraó vê que ele tem sabedoria divina. E ele se torna o que chamaríamos hoje o primeiro-ministro. A fome domina toda a terra. E o seu pai pede aos irmãos que vão comprar trigo no Egito. E quando chegam esses 10 irmãos diante de José, ele os reconhece. E naturalmente se lembra. Se lembra. Passa o filme e trata-os asperamente. Nesse versículo de Gênesis, você vai dizer: que pausa é essa, né? Que pausa é essa? Às vezes nós só olhamos para o fim da história. Precisamos todos da graça de Deus para chegar a um bom fim. Nesse versículo 17, estamos no fim do capítulo de Gênesis. Jacó está à morte, chama os filhos, abençoa-os e morre. E uma vez que ele morre, os irmãos de José pensam: é agora que José vai se vingar de nós. Nosso pai está morto. E eles vêm, fazem uma confissão e dizem: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram todos e se prostraram diante de José,
Mas José diz, não tem mais. Porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Mas volta ao ponto do primeiro encontro. José passou por um problema que muitas vezes nós passamos para chegar ao perdão real. Quando ele tem os seus filhos, o nome que ele põe nos filhos é para lembrar o problema. Nunca esqueceu. E quando ele contempla aqueles irmãos, trata-os duramente. Sois espias, sois espias, sois espias. Ele sabia que não era. E ele fala a língua que eles não falam, porque ele está todo vestido de egípcio. Os irmãos não conseguem reconhecê-lo. Aí depois diz, ele vai perguntando por pai e por irmão, porque o que ele pensa? Será o que é que fizeram de Benjamim? Meu único irmão da minha mãe. Eles disseram, ficou lá com o pai. Nós somos filhos de um mesmo pai, 12 irmãos. Um sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu, morreu. Estão falando isso para José, né? Nem imaginam que estão diante de José. Aqueles a quem eles odiaram, jogaram no poço e venderam como escravo. E depois eles voltam para casa. O que é que faz José? Pegou um dos irmãos, Simeão, e disse, não vereis o meu rosto se não trouxerdes o vosso irmão. Ele queria ter certeza que os seus irmãos não trataram, porque ele, da mulher amada, só tinha mais um irmão. Ele foi o primeiro e tinha Benjamim. Eu acho, não está escrito na Bíblia não, viu? Mas eu acho, tenho certeza, que Simeão foi o que jogou no poço. O que acham? Tu vais ficar agora aqui preso, camarada, e ver o que é bom. Pô, deixou o irmão preso, enquanto os outros voltaram, levando tudo. Eu acho que, naqueles meses de espera para ver se os irmãos voltavam. O que ele está fazendo, queridos? É muito bom ver José perdoando, mas eu fico pensando no drama da sua alma, revivendo a ferida. E ainda com o irmão preso ali, todos os dias sabendo, Thalissa é meu preso, Thalissa, você me paga. Quando voltam, porque não tem mais como não vir, ou senão vou morrer de fome, tem que vir Benjamim. Aí Judá se oferece, se eu não te trouxer, tu vais cobrar de mim. E está tão triste está tão triste Jacó, já se foi o irmão dele, e agora se for, as minhas canas descerão com tristeza à sepultura, mas vá. Aí quando chega que ele vê o irmão Benjamim. Tudo bem, ele fica muito emocionado, chora e tudo, mas uma armadilha. Manda o servo devolver o dinheiro e pegar um copo de prata e pôr na boca do saco Benjamim. Olha que presepada. Diga-me se estamos diante de manifestações de perdão. É que uma mentira. Aí fica em casa quando eles vão e correm para casa. Vem cá, como é que vocês vão tratar mal? Porque ele deu um banquete para todos. Deu um banquete, ficou feliz, viu Benjamim. Tarará. Mas
Ah, não, seremos ser servos. Não, 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 não. Só vai ser servo onde se encontrar o copo, onde o meu Senhor adivinha. Vocês não podiam imaginar que o meu Senhor adivinha. Que mentira. Tudo uma armação. Aí, finalmente, onde está? No de Benjamim. Ai, meu Deus do céu, que desespero, falta todo mundo. E ainda está lá José. E banca o quê? O adivinhador. Vocês podem ir, fica comigo como servo Benjamim. Claro que não era como servo, queria privilegiar o seu irmão. Agora, nem pensa no pai? Ei, acorda, José. Está lutando, é a luta interior. Com a memória do passado, eu falei de restaurar o quê? Relacionamento. Como é que José é o primeiro ministro de um império egípcio e não faz chegar um emissário para mandar uma notícia para o pai de que está vivo? Quero esquecer, foi o nome que ele deu ao filho. Deus me faz esquecer da casa do meu pai. Então, todos os dias, se fosse traduzir o nome, né? Todos os dias estava dizendo, eu me esqueço. Deus me faz esquecer da casa do meu pai. Não quero lembrar, não quero lembrar, não quero lembrar. Por que eu não quero lembrar da casa do meu pai? Porque a lembrança traz a ferida. Isso é falta de perdão. Aí, quando, na realidade, Judá, eu sempre choro quando eu leio a confissão de Judá, meu Deus. Eu já li a Bíblia tantas vezes, mas cada vez que eu leio o discurso de Judá para José, eu desabo. Eu desabo chorando. E José também não aguenta. E diga, saiam todos da minha presença. E abre o berreiro. É possível que você tenha que fazer isso. Chegar o momento de abrir o berreiro. Você está lutando, lutando, não consegue. Chegue diante daquela pessoa. Chegue diante de Deus e abra o berreiro. Chore. Não tem problema. Jogue para fora essa dor. E o que é que ele diz? Eu sou José. Quase que morrem todos, né? Eu sou José. E se atraca em Benjamim. Chora, 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 chora. E depois se atraca em cada um. Inclusive Simeão, né? Que aí ele tira da cadeia. E chora, chora, chora. Está sarado. Está perdoado. Perdoou a todos. E diz, vocês tentaram fazer o mal, mas Deus o tornou bem. O perdão restaurou. O perdão restaurou. E foi bom, é bom que o Espírito Santo nos conta tudo isso aqui, né? Para a gente ver que nós todos somos humanos, há uma luta. A lei, não é? Não tinha a Bíblia, não tinha Jesus, não tinha Espírito Santo para ajudar José. Mas ele lutou, Deus era com ele, tinha um coração voltado para Deus, mas a memória do passado, a luta, quando vê seus irmãos, o reviver das feridas, mas que momento lindo aquele, em que ele chora, abraçado a cada um dos seus irmãos, e todo um passado de dor, de muitos anos, fica para trás. Um novo dia raiou sobre a vida de José. Queridos, um novo dia raia sobre a sua vida. Receba hoje o perdão de Deus. Em primeiro lugar, olhe para a cruz e seja um perdoador. Contemple. Amor maior não há. Mergulhe. Em silêncio contemple a Jesus.
Vejo o olhar de misericórdia direcionado a você. Ele é todo graça. Você pode chegar diante dele, confessar os seus pecados. E aqui está um pecado. Perdoa-me. A falta de amor. Perdoa-me a falta de perdão. Perdoa a dureza do meu coração. Perdoa a minha hipocrisia. De querer ser tratado com graça e misericórdia, enquanto quero justiça para os que me ofenderam. Oh, meu Pai, que amor indizível. Quero mergulhar nesta graça, quero mergulhar neste amor até que eu seja transformado. Deixa-me quedar-me aos meus teus pés. Deixa-me mergulhar neste amor que brota do teu coração, até que ele permeie todo o meu ser. Deixa-me envolver nesta graça e misericórdia. Tira o véu dos meus olhos, que eu saiba discernir a extensão de tudo isso. Pela operação do teu Espírito, meu mundo interior seja transformado. Eu parta para o meu dia a dia, distribuindo amor, misericórdia, graça e perdão. Graças, Pai, por tua presença. Graças por me receberes, graças pela tua paciência para comigo, pelo teu perdão, tão imenso, tão imenso, tão imenso, que custou um preço imensurável. Jesus, pagaste o preço, quero ser como tu. Espírito Santo, forma Cristo em mim e viverei como um autêntico perdoador, perdoado e perdoando todos os dias da minha vida. Amém e amém. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível. Personalidades restauradas. Isso aqui é meu filho, não sei se é o predileto, porque aqui é um retrato da minha vida. Aqui é um ensino. Eu descobri o quê? Muitas vezes, até mesmo no púlpito, você tem um pregador maravilhoso, mas quando desce dali, misericórdia, estraga tudo que pregou, né? Porque a sua alma toda desestruturada, não tem princípios, vive derrotado. Aqui eu vou tratar de cura das emoções, cura interior, como conquistar a mente, as emoções e a vontade e ter uma personalidade sadia, conforme Deus projetou para nós. Para você adquirir estes livros, toda a coleção ou um individualmente, clique no que está aqui embaixo.